Segundo Crônicas 7, versículo 11. A palavra do nosso Deus assim nos ensina no Antigo Testamento. Segundo Crônicas 7, verso 11. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real, concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração. E escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos como igreja do Senhor, ouvir a Tua palavra, estudar a Tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, porque cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Por isso, ó Pai, usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja mais uma vez engrandecido neste lugar. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, o contexto aqui revela que o templo magnífico de Salomão em Jerusalém, ele estava sendo inaugurado. E isso foi em torno de mais ou menos entre os anos 1000 a 1004 a.C. Na verdade, este templo que Salomão construiu era sonho do seu pai Davi, porque o grande rei Davi queria construir uma casa para homenagear a Deus, conforme a gente lê no capítulo 6, o capítulo anterior, no versículo 7. Porque até então, lá em Israel, só havia o tabernáculo, que era uma forma de templo móvel que poderia ser desmontado. Era um templo pequeno, com utensílios ainda muito rústicos, porque a fé de Israel era uma fé nômade. Eles estavam em peregrinação e assim ficaram. E então Davi aspirou pela construção de um local digno, de uma casa para Deus ser honrado. Mas quem realizou este sonho foi o seu filho Salomão. Sendo que Salomão, meus irmãos, ele entendeu que Deus jamais poderia morar em templos feitos por mãos humanas. E você pode ver isso no capítulo 6 de 2 Crônicas, no versículo 18, que diz assim: contudo, será possível que Deus habite na terra com seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ou seja, Salomão reconheceu que aquele magnífico templo seria apenas um lugar para que ele e o seu povo pudessem ir para orar e buscar a face do Senhor. E o que é interessante, irmãos, observar, que quando Salomão concluiu a obra, o texto sagrado diz que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto que estava ali. E diz o texto que a glória do Senhor encheu aquela casa. A glória de Deus encheu aquele templo. E foi nesta conjuntura que Deus apareceu a Salomão. A sua presença magnífica encheu aquele lugar. E foi nesse momento que Deus falou a Salomão algo impactante, que nós lemos no capítulo 7, do verso 12 em diante, e convido você a ler comigo, que diz o seguinte: então certa noite o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. E aí Deus vai dizer para ele o seguinte: se em algum momento da história de Israel eu fechar o céu para que não chova, se em algum momento eu ordenar que os gafanhotos venham e devorem suas colheitas, ou deixar com que pragas entrem no meio do meu povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei ou restaurarei a sua terra. Sabe, meus irmãos, o que eu vejo aqui? Que Deus estava pedindo a Salomão para que o povo nunca se afastasse dele, para que, ao não se afastarem dele, exatamente estariam evitando que a crise chegasse no meio do povo de Israel. E aqui, irmãos, é preciso entender que quando nós pensamos nessa busca por Deus, nós temos que entender o que de fato é o avivamento na vida da igreja, na vida do povo do Senhor. Porque o avivamento, irmãos, sempre será precedido por uma crise. Porque quando aparece a crise, logo depois vem a intervenção do Senhor. Quando vem a crise, o povo de Deus busca pela presença de Deus, e vem então um genuíno avivamento, e Deus restaura a sua terra, Deus sara a terra, Deus abençoa o seu povo. E aí cabe algumas perguntas aqui. Os irmãos acham que existe alguma crise na igreja cristã nos tempos que nós estamos vivendo? Os irmãos acham que as famílias estão vivendo algum tipo de crise, ou não há crise nas famílias? Os irmãos acham que existe alguma crise no governo do nosso país, ou não tem crise nenhuma? Os irmãos acham que tem alguma crise no Supremo Tribunal Federal, ou não tem crise nenhuma? Todos nós sabemos que tem muita crise. Crise no empresariado brasileiro, crise na saúde, crise em todas as áreas da educação. E vocês acham, irmãos, alguma crise no meio das nações, não só no Brasil? O que está acontecendo lá no Irã, Israel, Estados Unidos, Ucrânia, o que está acontecendo com a Rússia? Ou seja, muitas crises estão acontecendo nesse mundo, e põe crise nisso. Mas na verdade, a crise está instalada há muito tempo no planeta Terra. Desde quando Adão e Eva pecaram e falharam diante do Senhor, a crise foi ali instalada neste mundo. E eu entendo, meus irmãos, que é na crise que nós temos que entender que não é o momento de ir para o desânimo. A crise não é para nos levar ao pessimismo, não. A crise não é para nos levar a tomar decisões drásticas em nossos relacionamentos, não. Mas pelo contrário, porque eu entendo que é na crise, justamente na crise, que nós poderemos ter um tempo de um verdadeiro avivamento espiritual. É na crise que nós poderemos experimentar o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Porque na crise é que nós conseguimos parar para rever a nossa intimidade com Deus. É na crise que nós revemos nossos erros. É na crise que nós avaliamos os nossos esfriamentos espirituais. É na crise que nós somos levados a tirar os olhos do natural e focar naquilo que é sobrenatural. É na crise que nós precisamos desejar viver um tempo de mudança, de um verdadeiro avivamento, de ter sede e fome de Deus e da sua palavra. É por isso que nesta noite, à luz desse texto, eu quero pensar com os irmãos como podemos lidar com a crise e receber o verdadeiro avivamento. Como podemos lidar com a crise e receber o verdadeiro avivamento? A primeira lição que eu vejo nesse texto, eu entendo que para ter o verdadeiro avivamento em tempos de crise, é preciso que ressignifiquemos nossa identidade espiritual. Pela manhã falamos sobre identidade cristã, mas agora à luz desse texto, nós precisamos ressignificar qual é a nossa identidade espiritual. Vamos ver novamente aqui nesse texto, mas no versículo 14, a parte A, o texto diz então, se o meu povo, essa é a primeira parte. Sabe o que eu acho interessante? Deus disse a Salomão que este povo era o quê? Seu. Então, meus irmãos, se era de Deus, Deus tinha ou não tinha o direito de exigir do seu povo uma postura digna de busca intensa por Ele? É claro que Deus tinha. E nós sabemos o que Deus estava dizendo aqui para Salomão. Deus estava falando que o povo precisava olhar mais para
quem eles eram e quem Deus era. Deus estava dizendo: Salomão, lembre o povo, eles não são qualquer povo, este povo de Israel tem uma identidade, este povo me pertence, este povo é meu, assim como nós, igreja, nós somos propriedade exclusiva de Deus, por causa do sangue de Jesus, eu e você somos do Senhor, esta é a nossa identidade para sempre. E sabe, meus irmãos, esse povo não era um povo qualquer, porque era um povo muito especial. É por isso que nós precisamos, às vezes, dar uma parada na nossa loucura durante a semana, nesta correria que eu e você temos no dia a dia, e começarmos a ressignificar a nossa identidade espiritual e dizer: peraí, eu não sou qualquer um, eu sou uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, eu tenho uma identidade e a minha identidade é Cristo. É isso, irmãos, que Deus estava dizendo para que Salomão pudesse falar para o povo: vocês têm uma identidade. Então Salomão estava entendendo o quanto Deus amava o seu povo. E esse amor, irmãos, é um amor que a Bíblia diz que existe antes da fundação do mundo. Este amor veio, a princípio, para o povo de Israel. Mas hoje nós fazemos parte desse povo, porque a igreja de Jesus é o novo Israel de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo sacrifício de Jesus, nós somos um povo de Deus, o povo escolhido, povo amado do Senhor. E é esse amor de Deus que fez com que cada um de nós fôssemos justificados, regenerados, transformados, perdoados, para fazermos parte desta família espiritual chamada Igreja de Jesus. Nós somos um povo a quem Deus selou para sempre com seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma identidade, sabemos quem somos e sabemos para onde vamos. Você tem certeza para onde você irá ao partir desta terra? Meus irmãos, é um privilégio ser povo de Deus. Vamos falar juntos? É um privilégio ser povo de Deus. O pastor Edelto falava muito como é bom ser crente, não é isso? É lindo, é maravilhoso ser crente, ser servo de Jesus. Essa é a nossa identidade. Nós, como povo de Deus, somos um povo abençoado e feliz. Você pode dizer amém? Somos um povo feliz, mesmo diante das circunstâncias adversas. Só que, meus irmãos, ser esse povo de Deus gera em nós, por causa dessa identidade, grandes responsabilidades. E sabe por quê? Porque o mundo está vendo a nossa carteira de identidade dia após dia. A sociedade lá fora está olhando para nós o tempo todo. E é por isso, irmãos, que nós não podemos conclamar o mundo lá fora ao arrependimento, enquanto o mundo lá fora não vê este arrependimento em nós. Nós não podemos proclamar a esperança para o mundo lá fora que nos observa, se o mundo lá fora só vê em nós pessoas desesperadas na hora da crise, pessoas que estão sempre murmurando e reclamando quando as crises aparecem. Nós não podemos proclamar, irmãos, o perdão para o mundo, se o mundo não tem olhado para nós o perdão genuíno. Se o mundo não tem visto em nós pessoas que amam e de fato perdoam aqueles que lhes fazem mal. Isso são grandes responsabilidades. É por isso que a Bíblia diz em João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. 1 João 4, 7 e 8 diz, quem é de Deus sabe amar e perdoar. Tiago capítulo 4 vai dizer, quem é de Deus não tem prazer em falar mal de ninguém pelas costas. Salmo de número 133 diz, quem é de Deus tem prazer em estar em comunhão junto com o povo de Deus. Por isso disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem é de Deus ama estudar a sua palavra, como diz o Salmo 119, verso 105. Quem é de Deus tem uma intimidade e uma identidade que é inabalável neste mundo. Um mundo cheio de crises, nós podemos dizer, como disse o salmista no Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem é de Deus tem o privilégio
de refletir como espelho a glória do Senhor por onde quer que andar. 2 Coríntios 3, verso 18. Quem é de Deus exala o perfume de Cristo, conforme diz 2 Coríntios 2, verso 15. Vocês conseguem ver quantas responsabilidades esta identidade tem sobre nós? É por isso que a nossa identidade, irmãos, é gloriosa. Porque só o fato de ter essa identidade, eu e você já temos cura na nossa alma. Só o fato de ter essa identidade que nós temos, eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver em amor. Nós temos, irmãos, esse privilégio de ser esse povo abençoado, povo especial. E mais, se vocês olharem Salmo 17, verso 8 e 9, diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Vocês conseguem imaginar quanta coisa linda que nós somos? Então, se nós somos um povo assim, que somos de Jesus, nós precisamos compreender essa identidade e ver a responsabilidade que temos de zelar por essa identidade, por onde vivermos. Só que o texto ainda nos relata um problema, porque Deus estava vendo alguma falha no seu povo, quando ele continua dizendo no versículo 14, agora na parte B, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí eu pergunto aos irmãos, se por acaso Deus dependesse agora da minha vida, da sua vida, para que um genuíno avivamento chegasse, para que a cura chegasse, será que nós hoje teríamos este avivamento aqui neste lugar? Poderíamos experimentar a cura do Senhor, se Deus depender exatamente da nossa vida de comunhão com Ele? Meus irmãos, se todos os crentes do mundo fossem iguais a nós, será que as janelas dos céus vão se abrir ou vão se fechar? É por isso que Deus, Ele usou esta condicional aqui, nesta frase, se o meu povo. E meus irmãos, essa condicional revela que o povo de Deus pode não estar vivendo este se. Porque talvez não estejamos vivendo a identidade de Deus e nos comprometendo com esta responsabilidade. Então, como o avivamento chegará? Como que a cura, a restauração chegará sobre nossas vidas? A resposta, ela vem agora no segundo ponto. Porque eu vejo em segundo lugar, se queremos ter um verdadeiro avivamento e cura nesse tempo de crise, é preciso diferenciar algo que eu disse aqui um tempo atrás, o ser do estar. Qual é a diferença do ser para o estar? Qual é a diferença? Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Vamos dizer aqui comigo. Há uma grande diferença entre ser humilde e estar humilde. Ser é algo que é permanente. Estar é algo temporário. Mas tem muita gente que está humilde, mas não é humilde, só está. É por isso que Tiago, lá no capítulo 4, verso 6, diz que Deus rejeita os soberbos, mas concede graça para quem? Os humildes. Meus irmãos, quantas pessoas que no meio do povo de Deus têm dura cerviz. São pessoas que não se dobram, são pessoas que não se rendem, são pessoas que são soberbas, têm a incapacidade de reconsiderar uma situação, já explodem e já partem para cima. Você conhece gente assim? E aí, quando vai olhar o próximo, olha de cima para baixo. São pessoas que a gente fala que é de nariz empinado, né? Se acham mais espirituais que a outra. E assim encastelam na sua vaidade, ficam naquela armadura da insensibilidade. E assim passam a vida sem saber se relacionar. Você conhece gente assim? A pessoa é fria, ela não consegue dar um sorriso, ela não se relaciona com ninguém. A sua visão é só o outro que está errando, menos ela. Às vezes, se olharmos para o espelho, vamos descobrir que essa pessoa somos nós. Irmãos, avivamento e cura, restauração, só vem para quem chora pelos seus erros, para quem entende o quanto está falhando na sua vida, porque a pessoa está vivendo algo que não é concreto, não é permanente. É por isso que Jesus, ele abriu as bem-aventuranças dizendo sobre a humildade.
Ou seja, nada acontece na vida cristã se não começarmos com rendição. Se não reconhecemos nossa arrogância. Se não dissermos para Deus: Deus, ai de mim, eu estou perdido em minhas prepotências. Meus irmãos, não haverá genuíno avivamento, e por certo a cura não virá, enquanto não nos quebrantarmos diante de Deus. Enquanto nos quebrantarmos diante de Deus, nós precisamos parar de estar humildes, porque o estar humilde só acontece quando interessa a pessoa. Ela se faz de humilde porque ela tem um interesse, mas nós temos que ser humilde. Nós temos que entender que Deus não resiste a um coração contrito, mas Ele resiste a quem? A um soberbo. E é aqui o que eu entendo, irmãos, a ligação das palavras de Deus, quando logo a seguir, Ele vai dizer da palavra humildade, que nós precisamos viver de fato a humildade, vem a palavra oração. Veja aí no texto, o povo tem que se humilhar e orar, ou seja, só a pessoa que é humilde é que consegue ter de fato uma vida de oração. Como que pode um crente falar que oração é uma coisa muito chata? A oração para mim não dá mais não. É muito demorado a oração. Meus irmãos, oração é falar com Deus. Oração é um diálogo, não é um monólogo. É claro que em cultos, em programações, a oração tem que ser objetiva. Eu sempre lembro do meu pastor quando ele falava a irmãos que ele chamava para orar, que ele ficava assim, nos 3 primeiros minutos ele orava com aquele irmão. O irmão não parava de orar. Os 3 próximos minutos, ele já orava pelo irmão. E se o irmão não parasse de orar, os 3 outros minutos ele já orava contra o irmão. E aí alguns vão dizer, né? Ó Faraó, deixa meu povo ir, né? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nunca houve cura, nunca houve avivamento, nunca houve restauração sem oração. Nunca houve vitória espiritual sem oração. E notem, meus irmãos, que a Bíblia diz que Jacó prevaleceu em oração e Deus mudou o seu nome e Deus mudou a sua história para sempre. Gênesis 32, 27. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Josué 10, versículo 13. O profeta Elias orou e os céus derramaram chuvas copiosas. 1 Reis 18, verso 42. A Bíblia nos ensina que Neemias prevaleceu em oração e a cidade que estava há 140 anos debaixo dos escombros foi completamente reconstruída, tudo fruto de oração. Neemias capítulo 1, verso 4. E quando eu penso em oração, irmãos, sempre me lembro daquilo que aconteceu com aqueles jovens universitários de Oxford, que prevaleceram em oração. Naquele ano de 1739, buscaram a Deus de toda a alma. E diz a história que aconteceu um grande avivamento inglês no século XVIII. E foi este avivamento, não foi feito por adultos idosos, foi feito por jovens, adolescentes, que estavam com uma vida cheia do Espírito Santo. E a igreja saiu do esfriamento e da sequidão que estava vivendo, porque eles buscaram a Deus de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja busca o Senhor em oração, de todo o coração, Deus faz o sobrenatural acontecer no meio da sua igreja. E aí cabe uma pergunta: se for depender da nossa vida de oração, será que esta crise vai acabar? Pense nisso. Qual o lugar da oração na nossa vida? Porque, meus irmãos, que quando falamos de culto de oração, muitas igrejas estão dizendo que os cultos de oração são os menos frequentados hoje. E já foi provado que 80% das reuniões de oração de muitas igrejas estão morrendo. E por quê? Por quê? Se nós entendemos que a oração é a chave da nossa vitória, que sem oração não há poder espiritual, que sem oração as janelas do céu continuarão fechadas, que sem oração o caminho continuará bloqueado, por que então não temos orado como orávamos antes? Por quê? Meus irmãos, na verdade, o povo hoje quer mais show, espetáculo, mas o povo não quer buscar a Deus com humildade e com oração. O povo tem tido tempo, irmão, para aquilo que interessa. O povo tem tido tempo para um churrasco, que não é ruim, mas e tempo para Deus? O povo tem tido tempo para aniversários, para viajar, para fazer negócios. O povo tem tido tempo para ganhar dinheiro e gastar dinheiro, mas não tem tido tempo para orar.
Pastor, mas eu estou sempre orando. Orar como igreja, orarmos juntos. Será que foi por isso que Deus permitiu a crise chegar aqui nesse texto de Salomão? Entendo, meus irmãos, o que eu falei. Não é que Deus mandou, Deus permitiu. É diferente de enviar, Deus permitiu a crise chegar. Será que a crise que está aí, ela não está exatamente porque o povo de Deus está realmente vivendo uma vida fria? Será que o povo de Deus está humilde ou é humilde? Será que nós temos prazer em buscar a Deus de todo o coração? Ou será que Deus virou apenas uma rotina de domingo? Meus irmãos, se isso for real na nossa vida, e é isso que está acontecendo, Deus, Ele está dizendo para mim e para você, vocês não têm olhado para mim como prioridade em sua vida. Isso revela que o povo de Deus não está com fome e sede de Deus como deveria. É por isso que Deus continuou dizendo a Salomão o seguinte, olha, a restauração virá, mas se o meu povo se humilhar, orar e fizesse mais o quê? E o buscasse. Olha no texto, no verso 14. Essa é a consequência lógica depois de uma vida de humildade e de oração. E quando nós oramos ao Senhor, nós estamos buscando a Deus. Só que o texto aqui diz que buscar a Deus não é buscar para pedir. Irmãos, vocês já viram isso? Nós somos mestres para pedir oração o tempo todo. Mas quantos que estão pedindo, olha, eu quero pedir um pedido agora, fazer um pedido agora. Eu quero que eu tenha mais sede de Deus, mais fome da palavra de Deus. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Quantas orações são feitas assim? Normalmente, eu quero pedir para o meu vizinho, pelo meu pai, pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu emprego. Eu quero pedir exatamente, a gente pede por tudo, pelo meu casamento. Mas quantos têm pedido, Deus, aviva minha alma. Deus, acenda esta chama no meu coração. Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu quero Te buscar mais. Eu não estou preocupado com os Teus benefícios, porque eu sei que Tu és Deus, mas eu preciso de Ti. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos aqui, vem um fechamento deste ciclo da oração. Porque o texto diz que depois de se humilhar, orar, buscar a presença de Deus, a pessoa vai fazer o quê? Se converter dos seus maus caminhos. É lógico que isso vai ter que acontecer. E aí vem outra pergunta. Quem aqui nesse texto estava no mau caminho? O mundo ou o povo de Deus? O povo de Deus. Essa era uma palavra para o povo de Deus. E aí cabe uma observação. Por que as pestes, as crises, como lemos no verso 13, iriam chegar? É porque Deus queria que aquilo acontecesse ou era resultado do pecado? Meus irmãos, veja o que diz no verso 13. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, se por vezes eu permitir que os gafanhotos devorem as colheitas, ou enviar epidemias ou pestes, porque na língua hebraica tem a mesma ideia, entre o meu povo, ou seja, todas essas catástrofes aqui, seria culpa de quem? Do mundo ou do povo de Deus? De quem? Do povo de Deus. Porque o povo de Deus conhecia Deus, mas não tinha prazer de buscar a Deus. Então, se for para parar e pensar, a gente não pode afirmar que as crises que já surgiram ou estão surgindo neste mundo é porque o mundo tem zombado de Deus. Meus irmãos, o mundo jaz de quem? Do maligno. E se o mundo jaz do maligno, o mundo vai sempre zombar de Deus. Mas à luz do texto sagrado, os mais culpados da vinda da crise é o povo de Deus, porque o povo de Deus sabe o que deve fazer e muitas vezes não faz. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Mas o povo de Deus jaz de quem? Que dúvida, gente. O mundo jaz do maligno. E o povo de Deus jaz de quem? De Deus. Quem habita no povo de Deus? O Espírito Santo. Então, se não temos vivido uma vida digna, as pessoas vão sofrer consequências. Por quê? Porque o povo de Deus tem desobedecido a Deus. Porque nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Os irmãos se lembram de Jonas? Jonas era um profeta de Deus. Jonas tinha a presença de Deus, sim ou não? Era homem que conhecia a lei de Deus, sim ou não? Mas diz a Bíblia que ele desobedeceu. E por causa da desobediência de Jonas, só ele sofreu quando entrou naquela embarcação? Não. Todos que estavam naquela embarcação, e não só ali. Vocês imaginam que tinha outras embarcações também na mesma hora naquele mar Mediterrâneo. Todos começaram a sofrer por causa de quem? De um crente fujão. De um crente que não estava tendo intimidade com Deus.
Vocês conseguem imaginar que um crente, quando não busca a presença de Deus como deveria e começa a ter prazer nas coisas do mundo, ele se torna uma bomba relógio para quem está ao seu redor? Meus queridos irmãos, lembram de Acã? A Bíblia diz que Acã fez o quê? Roubou o ouro, a prata e a capa. E o que aconteceu? Ele e sua família morreram numa guerra, foi isso? Todo Israel sofreu por causa de quem? De Acã e sua família. Dá para os irmãos entenderem? Então nós, como povo de Deus, podemos ser essa bomba relógio se estivermos desobedecendo a Deus. Irmãos, isso é sério, porque o mundo não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, se esse mundo ainda está existindo, sabe por quê? Porque nós, povo de Deus, ainda estamos nesta terra. Porque de acordo com a palavra de Deus, quando o povo de Deus for recolhido, o que vai acontecer com esse planeta? Virá o fim. Meus irmãos, esse texto foi palavras de Salomão que ele tirou da sua cabeça, ou foi palavras de Deus para Salomão? Era Deus. Era Deus alertando Salomão para dizer para o povo: olha, cuidado para vocês não se esfriarem. Cuidado para vocês não se distanciarem de mim. E talvez hoje você esteja aqui vivendo esse momento. Você está na casa de Deus, mas o seu coração está gelado. O seu coração não queima mais pelas coisas espirituais. E aí você está vivendo uma vida de derrota. E talvez por causa desta vida de derrota, muitos ímpios estão blasfemando do nome de Deus, exatamente por causa do mau testemunho do povo de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, a obra de Deus emperra por causa do pecado do povo de Deus. A igreja sofre, a igreja paralisa, a vida não anda, a família emperra, a empresa trava, a saúde fica ruim, a faculdade não vai para frente. Ou seja, tudo na vida do cristão começa a ficar travado. É isso que Deus estava dizendo para Salomão: eu não tenho prazer em travar a vida de vocês, eu não quero derramar nenhum mal sobre vocês, mas se vocês não me buscarem de todo o coração, será a única metodologia pedagógica para acordar vocês, é permitir que os problemas surjam. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus dizendo para eles: vocês precisam ser e não estar na minha presença. Vocês precisam ser um crente verdadeiro. Porque não adianta estar aqui na hora do culto, não adianta estar aqui, ouvir esta palavra, olhar para o relógio ou mexer no celular, talvez até chorar e se emocionar, dizer para Deus: Deus, eu reconheço que eu pequei, Deus, eu reconheço que eu não tenho tido uma vida correta. E aí chega amanhã, a sua vida volta tudo ao normal, você continua no pecado de sempre. Não vai adiantar nada. É aqui que precisamos entender o que Deus continuou falando, porque Ele pediu ao povo para se converter dos seus maus caminhos. E o que é conversão? Eu acho incrível uma vez como o pessoal tem criatividade, né? Colocaram uma foto na autoestrada de um rapaz ajoelhado na frente de uma placa. Eu fiquei, não entendi nada. E aí quando estava escrito assim, conversão à direita. A conversão, ou seja, tinha que virar o carro à direita. Aí ele se ajoelhou, levantou a mão assim, aí deu para entender o recado daquela placa, porque que eles tiraram aquela foto brincando, né? Ou seja, converter é o quê? É mudar de rota. Converter é você estar naquela direção e de repente você voltar para uma outra direção. É você não insistir naquela direção que você sabe que está desagradando o coração de Deus. Isso é conversão. Meus irmãos, e é fazer uma conversão rápida, é parar de vez com este pecado. Sabe o que significa isso? Se você é uma pessoa que gosta de mentir, pare de mentir agora. Se você é uma pessoa que vira e mexe e fala palavrão, não fale mais palavrão. E aqui eu quero abrir um parênteses. Parabéns, adolescentes dessa igreja e alguns jovens. Por quê, pastor? Porque ontem eu estava no aniversário de uma pessoa muito querida, né? E de repente começou o jogo do Brasil. E vimos o jogo do Brasil, fiquei ali junto com eles, vibrando, né? E de repente o Marrocos fez o primeiro gol. Gente, eu não sei se é porque eu estava bem quase na frente da tela, eu não ouvi um palavrão. Só vi gente, puxa vida, gente, que frangueiro, que coisa, né? E eu falei, olha só que coisa legal. Depois eu vi os jogadores do Brasil horríveis, não conseguiam jogar bola direito. E o pessoal vai lá, pastor, aí. Eu falei, gente, agora entendi o que está acontecendo. Mas pelo contrário, eles foram perfeitos. Olha, parabéns, né? Continuaram firme até o final, né? As pessoas às vezes falam palavrão. Pastor, mas todo mundo fala. Você não é todo mundo. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem uma identidade. Você é de Jesus. Meus irmãos, tem pessoas que fazem negócios desonestos. Então pare de fazer negócios desonestos. Como pode entender um crente que faz gato na conta de luz?
Pastor, mas a coisa está difícil, então fique sem luz, mas com dignidade Deus vai te honrar. Se você comete pecado imoral, pare com este pecado imoral. Se você estava assistindo aquilo que não deveria ver, pare de assistir. Se você gosta de escutar coisas que não está te edificando, pare de escutar. Se você é alguém que tem facilidade sempre de falar mal de alguém, aquilo coça em você, pare de falar mal, ore por aquela pessoa. Ou seja, é despojar de tudo isso como uma roupa suja e se vestir de uma roupa limpa. Isto é conversão, isto é mudança de vida, isto é se converter dos seus maus caminhos. Não é arrependimento e depois arrependimento. É arrependimento e depois frutos dignos de arrependimento. Porque a pessoa que está sempre se arrependendo, ela não se arrependeu, ela só teve remorso. É mudar de direção. É se converter dos seus maus caminhos. É isso que diz o salmista no Salmo 139, com muita maestria. Salmo 139, verso 23. Olha que oração linda que o salmista vai dizer. Ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, é incrível que o salmista disse para Deus, ver se ele estava onde? No caminho mau. Porque tem horas que nós poderíamos estar no caminho mau e de repente a gente não se atenta a isso. Tem horas que a gente pode estar no caminho mau e às vezes a gente ainda vai aplaudir, ai que legal, olha só, eu consegui. Meus irmãos, vocês já ouviram falar de carro coxinha? Não é o carro que vende coxinha, não. Eu fiquei em São Paulo 18 anos, eu via muita coisa, né? Então lá eles falaram carro coxinha. Carro coxinha quer dizer massa pura. É o camarada, nossa, esse carro nunca foi batido. Aí você olha o carro de lá, o carro está assim, né? É massa para tudo quanto é lado. Aí o camarada fala, nossa, o carro, além de estar bom, o motor dele está, ó, filé. Aí você, não, eu sou da igreja tal, servo do Senhor, eu não vou vender um carro ruim para você, isso eu presenciei. E aí quando abriu o capô, e o camarada começou a acelerar, falou, você colocou óleo grosso nesse motor. Que isso, rapaz? Eu sou crente, eu não ia fazer um negócio desse. Você colocou, eu posso ver? Não, para que você não confia em mim? Eu posso pelo menos puxar a vareta de óleo? Aí quando ele puxou, olhou assim, isso aqui é o quê? Mas quem não coloca óleo grosso, né, irmão? A gente precisa fazer essas coisas. Como que eu vou ganhar o meu dinheirinho e vender? Você ganha o seu dinheirinho de forma honesta. Fala que o carro está batendo no motor. Fala que o carro é uma coxinha. E diz, olha, então o preço vai ser menos. Para que você quer ter lucro em cima disso? Aí a pessoa aplaude, viu? Peguei o carro por 5, consegui vender por 10, ó. E ainda fala que vendeu para o irmão. Tem hora, irmãos, que nós podemos estar no mau caminho e achar que está tudo bem. Qual é o problema? Tem hora que nós podemos estar como a igreja de Laodiceia em Apocalipse, que dizia que estava rica, abastada, não precisava de nada, mas aquela igreja estava cega, pobre e nua diante de Deus. Apocalipse 3, verso 14. Tem hora que poderemos estar no mau caminho, no reinado da morte, achando que estamos vivos, como a igreja de Sardes achava que estava viva, mas ela estava morta, estava fria. Apocalipse 3, verso 1. É por isso que nós precisamos pedir a Deus, Deus, veja se há em mim algum caminho mau. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero me converter desta rota que eu estava seguindo. Eu preciso parar de estar. Eu quero ser um servo autêntico do Senhor. Agora vem a última lição para encerrar. Se queremos ter um verdadeiro avivamento em tempos de crise, é preciso crer que Deus tem promessas para mudar a história da nossa vida. Você crê que Deus tem promessa para mudar a história da sua vida? Você crê que Deus pode mudar a sua história agora, neste momento? Ele é Deus, isso aqui não é falácia, Ele é Deus. Vamos para o verso 14. O que diz na parte final? Se fizer tudo isso até aqui que eu falei, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, Deus disse que se o povo fizesse tudo isso, Ele iria ouvir dos céus. E às vezes Deus não ouve nossas orações, não porque Ele não tem poder para nos ouvir, mas porque nós é quem entupimos o canal da oração com os nossos erros. Porque pode haver em nosso coração pecados não tratados, não confessados, não abandonados. É por isso que Deus estava dizendo agora que Ele iria escutar seu povo. Aquele canal iria ser desentupido e as bênçãos dos céus iriam fluir em abundância sobre o seu povo.
A promessa de Deus é curar a terra, curar as famílias, restaurar o seu povo. Por isso que pragas, epidemias só existem porque o pecado passou a existir na terra. Irmãos, é incrível isso na Bíblia. Porque sempre quando o povo de Deus se voltava para Deus, vejam na Bíblia, havia cura, havia restauração, havia bênção sem medida. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu creio, posso dizer aos irmãos, eu creio que haverá cura para as nossas famílias aqui nesta noite. Eu creio que haverá cura na nossa igreja. Eu creio que haverá salvação neste lugar. Eu creio que haverá cura para esta cidade, para esse estado, para esta nação, pela instrumentalidade da Segunda Igreja Batista de Petrópolis. Porque existe aqui sim um povo que tem buscado a Deus de todo o coração. Haverá cura, meus irmãos, ainda há um remanescente fiel. Esta é a promessa de Deus e isso pode acontecer nesse momento. Você crê nisso? Deus quer que eu e você acertamos agora nossas vidas com Ele, porque a promessa dEle está de pé para nos curar, para nos restaurar. E eu sinto que Deus, Ele está fazendo um mover sobrenatural aqui neste lugar, na nossa igreja, nas nossas vidas, porque Deus está se agradando do nosso clamor. Temos falhas, temos dificuldades, mas nós temos um amor, que é o amor de Deus, incondicional. E eu vejo o amor de Deus sobre a vida desta igreja a cada dia. Eu vejo o quanto esta igreja ama Jesus Cristo. E eu vejo que exatamente isso pode acontecer conosco também, porque disse Deus, falando para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha presença, afastar-se dos seus maus caminhos, então, louvado seja o nome do Senhor, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra. A promessa de Deus é o perdão dos nossos pecados e imediatamente a cura sobre nossas vidas. Você quer experimentar essa restauração de Deus sobre a sua vida? Humilhe-se diante de Deus, ore com mais fervor, busque a face de Deus, converta dos seus maus caminhos, perdoe aquela pessoa que para você é tão difícil, você se tornou um escravo emocional daquela pessoa, você só sabe falar dela o tempo todo. E repare uma coisa, se você fizer isso, veja que o milagre descerá sobre a sua vida e você poderá experimentar ainda o melhor de Deus nesta terra. Deus tem o melhor para a sua história. Mas Ele diz a você, você quer realmente isto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a olhar dentro do teu coração, da sua mente, da sua alma e dizer para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Diga para Deus agora, Senhor, eu sei que o Senhor me deu uma identidade. Eu estou ressignificando esse conceito, porque ter a identidade de ser um crente em Jesus é algo tremendo, é algo maravilhoso. Diga para o Senhor, obrigado, Jesus, por fazer parte desta linda igreja, desta linda família. Diga para o Senhor, Pai, eu quero ser um crente fiel, humilde, que ora. Eu quero ser um crente que usa a boca mais para falar da grandeza do Senhor, de soluções, não de problemas. Diga para Deus, Deus, eu não quero ficar sempre me reunindo para ficar falando de alguém ou de alguma coisa. Deus, eu quero ser tratado por Ti, porque eu sei que a cura virá sobre a minha vida, a restauração virá, se de fato eu buscar a Tua presença de todo o coração. Você quer um genuíno avivamento na sua vida? Nesses tempos de crise que estamos vivendo, nesse tempo de ódio político que estamos vivendo, se o Brasil vai ganhar ou não a Copa, você precisa entender uma coisa: a sua alegria está completamente no Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Talvez você tenha se desviado em algum momento da sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo a pior fase da sua vida conjugal. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida de falhas, de pecados diante do Senhor. O Senhor quer te dar essa página em branco nesta noite, para que você possa recomeçar a sua história. Deus tem esse poder. Eu convido a igreja a ficar em pé. Quero convidar você a cantar conosco essa canção. Se você quer experimentar o melhor de Deus,
restauração do Senhor, se converter de todo o mau caminho, se humilhar, orar e buscar a face de Deus, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, porque esse Deus poderoso é o Deus dessa igreja. Ele está aqui, Ele cuida da sua vida. Deus perdoa os seus pecados, Deus quer restaurar a sua história. Você crê nisso? Então vem aqui à frente. Nada é irrecuperável para Deus, nada é impossível para Deus. Não tenha vergonha, diga: Deus, eu preciso de Ti, eu creio que coisas novas virão. Então venha.